E o Senhor me deu uma palavra, né? E o tema dessa palavra é o propósito de Deus para a sua vida. Você veio a este mundo com um propósito. Você tem que cumprir esse propósito. Foi por isso que o Senhor te escolheu, foi por isso que o Senhor me escolheu. Eu quero falar algo para você, não fica com raiva de mim não. O Senhor não te chamou para você ficar só sentadinho nesse banco aí não. Tem algo muito forte para você realizar aí fora. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm algo, tem talentos aqui. E na hora certa, você vai se levantar. E Deus vai falar, é agora. É agora. Olha só a palavra que Deus me deu. Eu vou falar de um homem, a qual eu falo que eu sou esse homem. Eu fui esse homem. Né? Abre a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Vamos falar sobre Pedro. Quem foi Pedro? E aconteceu que, estando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto na praia, e logo os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Forte. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros, que estavam do outro barco, para que fosse ajudar. E foram e enxergaram ambos e os barcos, de maneira que tal quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, assenta-te, ausente-se de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também o de Tiago, de João, filho de Zebedeu, que era companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus, Simão, não temas, que de agora em diante será pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Meu pai era peixeiro, vivia na pesca, minha família toda é pescador, lá de Itapuã, Espírito Santo, Vila Velha. O que eu acho interessante no pescador é que ele é persistente. Ele é persistente. Ele sai com o seu barquinho de manhã, fica sentado lá, joga a linha de um lado, a linha do outro, amarra a linha na cabeça do dedo e fica ali. O peixe fisgou, ele dá uma puxada, dá outra, puxa assim, vai puxando. Às vezes, eles enchem o barco de peixe, mas às vezes não dá um peixe. Mas ele fica ali até cumprir o horário dele, porque ele sabe a hora certa que o peixe come. Ele é persistente, vem embora, não traz nenhum peixe, mas no outro dia eles vão lá, no mesmo lugar, e lançam a linha lá. Eu creio que Pedro era desse jeito, ele não pegou nada. Ele veio para a praia, lavou a rede, mas no outro dia ele ia sair para lançar essa rede, para poder pegar esses peixes. Então Jesus escolheu umas pessoas que é persistente, sabe, uma pessoa que insista, uma pessoa que vai mesmo, pode estar vento forte, eles entram dentro do mar.
Você vê aí alguns barcos aí que saem e não voltam na tempestade. Mas eles estão persistentes. E o que eu acho interessante, que quando Jesus fala uma palavra, Pedro logo fala bem assim, mas através da tua palavra, eu vou lançar essa rede. E quando ele volta com a pesca maravilhosa, quando ele chega perto de Jesus, eu sou um homem pecador. Sabe, o temor, sabe, temor não é medo não, respeito. O respeito da certeza que está diante de um homem de Deus, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que lançou a palavra, ele foi. E esse homem, se a gente for ver a trajetória desse homem, são duas pessoas que eu gosto de acompanhar, e eu vejo assim, é Pedro e Paulo. E esse homem tem quase a mesma história minha. Vocês olham para mim assim, tem pessoas que falam assim, pai, ele deve ser brabo, ele, né? Por quê, meu filho? Fica uma cara meio enrugada. Não, filho, isso é alto assim, mas... Chegou uma vez um irmão, um diácono lá da nossa igreja, lá em Terra Vermelha, ele não chegava perto de mim, porque ele me achava que eu era assim, eu era brabo, sabe? E Pedro também era desse jeito também, carrancudo também. E uma certa vez, num culto de homens, tinha aquele negócio de você abraçar, né? Ele veio perto de mim. E eu dei um abraço tão forte nele, que a partir daquele dia ele viu que eu não era nada daquilo que ele pensava. E depois ele foi o vice, né, do grupo de visita lá de Terra Vermelha lá. Hoje ele é pastor Antônio. Mas vamos aqui que tem muito. Abre aí João capítulo 15. Versículo 16. Aqui houve uma escolha. Deus escolheu Pedro e aqueles que estavam com ele. Teve uma escolha. Se você está aqui nessa noite, foi porque Deus te escolheu para estar aqui. Ele te escolheu para você estar aqui. Olha lá. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então você vê que nós fomos escolhidos para um propósito. Nós fomos escolhidos para um propósito. Jesus, ele liberou uma palavra naquele momento para Pedro, para João e para os outros que estavam ali. A partir de hoje, vocês não serão mais pescador de peixe. A partir de hoje, vocês vão ser pescador de homens. Só que para isso acontecer, teve um processo. Teve um processo na vida destes homens. Né? Você acha que eles se converteram a partir daquele momento, daquele chamado ali? Não. A Bíblia fala bem assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem um processo aí. E a gente vai entender, a partir do momento que este homem se converteu, né? Lucas capítulo 22, 31 ao 34. Quando você aceita o Senhor vai te ensinando, o Espírito Santo de Deus vai te ensinando. Tem momento que você vai negar. Tem momento que você vai fazer coisa que vai entristecer o Espírito Santo. Mas não só por causa disso o Espírito Santo vai se afastar de você. Ele só te orienta, você fez algo hoje que me entristeceu. E ele continua te ensinando para que você não se repita o que você fez. E Pedro foi avisado de algo que Satanás queria fazer com ele. Todos nós somos avisados, irmão. O Espírito Santo habita dentro de nós temos um chamado, e esse chamado é para ganhar almas. Esse chamado é para testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Olha só o que aconteceu. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, ou contigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando se converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor,
estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes nega que me conhece. Olha, foi escolhido, né? E foi avisado do que ia acontecer. Então, quando nós viemos para a presença do Senhor, tem algumas coisas em nós que deve de ser mudado. Esse Pedro, ele era muito carrancudo, e ele foi mesmo. Foi o único que foi até lá, ver o que estava acontecendo com Jesus. Ele precisaria de estar lá. Ele tinha que estar lá. Uma palavra foi liberada, a partir de hoje vocês não vão ser mais pescadores de peixe, vão ser pescadores de homens. E mais uma palavra. O diabo me pediu para ir andar com você, mas eu intercedi por você para que a tua fé não desfaleça. Você acha que quando nós aceitamos o Senhor, você acha que nós não vamos ter mais luta, não? Você acha que nós não vamos ter mais perseguição, não? Sabe por que eu falo isso? Porque quando uma pessoa se converte ao Senhor, o Espírito que habitava na vida dele, sai dele, e entra o Espírito Santo de Deus. Mas aquele Espírito que saiu, ele dá uma volta, e ele fala bem assim, eu vou lá naquela casa, lá onde eu habitava, aonde eu escravizava, vou lá ver como é que está ela. A Bíblia fala bem assim, que quando ele chega lá, ele topa a habitada. Amém? O Espírito Santo habita dentro de você, mas tem muitos irmãos que deixaram a casa vazia, não quiseram mais que o Espírito Santo habitasse ali dentro. E quando aquele Espírito vê aquela casa vazia, ele entra, e ele dá uma subida e traz mais 7. A Bíblia fala que o estado daquela vida se torna pior. Se torna pior o estado daquela vida. E foi isso que o diabo pediu para se ir andar com Pedro. Você sabe por causa de quê? Porque Pedro tinha uma missão, como eu e você tem, de representar bem o Senhor na face dessa terra, de dar testemunho. Sabe, eu confesso que quando você aceita o Senhor, como eu aceitei, e eu trabalhava na pesca, na praia, eu me lembro disso. E eu cheguei num trailer para comprar um refrigerante. E antigamente, eu virava à noite cerveja, cocaína. Eu virava à noite. E um dia, no sábado de manhã, eu na praia, trabalhando. Aí eu fui lá comprar um refrigerante que estava calor. Cheguei lá. Na hora que eu virei as costas assim, eu topei 4 pessoas na mesa. Aí, João Carlos... Aí quando viu eu com refrigerante, não acredito que você virou crente. Eu não fala isso para mim, não. Eu falei, estou na presença do Senhor. Eles olharam para mim e falaram bem assim, tanta coisa que você fez, João Carlos. Será que Deus te perdoou? Eu falei, me perdoou, eu creio que Ele me perdoou. E Ele pode perdoar vocês também. Outra hora eu estava aí assim. Mas agora eu sei o meu chamado. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. É de testemunhar para vocês que Ele liberta, Ele transforma e Ele salva. Então, Jesus intercedendo por Pedro, você sabe por causa de quê? Porque foi uma palavra liberada, presbítero Glauco. Foi uma palavra liberada, e o diabo sabia quem ia ser Pedro. E ele pediu para se andar. Mas Jesus intercedeu, foi escolhido, foi avisado. Agora nós vamos ler aqui como Jesus é conosco, com o Pai. João capítulo 17, versículo do 1. Vamos ler porque a hora... Jesus falou assim, e levantou os seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê
a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por um único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei a ti na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifique-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, era teus, e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Oh, aleluias! Porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. E rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Pode glorificar, irmão. O Senhor está falando com o Pai, através de mim, através de vocês. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Oh, aleluia! Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. E agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre de todo mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua palavra, a tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Oh, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra o há de crer em mim. Oh, para que todos sejam um como tu, ó Pai, e eis em mim, e eu em ti, que também ele seja um de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluias! E eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos. Continua. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amados, e eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que veja a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles
e eu neles esteja. Sabe o que é isso? O Senhor nos escolheu, mas Ele sabe muito bem a luta que nós vamos atravessar aqui, amado. As perseguições, Ele foi perseguido. E Ele chega para o Pai e conversa com o Pai, intercede por nós, como Ele intercedeu por Pedro. Porque, amado, nós não vamos morrer enquanto nós não cumprirmos o chamado que nós temos aqui nessa terra. Sabe? Oh, meu Deus. Meu Deus. Lucas 22, 54. Esse homem, como eu e você, a palavra revelada, ainda que o galho cante 3 vezes, tu vai me negar. E ele fala, se for preciso, eu vou preso com o Senhor, eu morro para o Senhor. Não, mas antes que o galho cante 3 vezes, tu vai me negar. E quantos, meus amados, têm negado o Senhor? Mas uma coisa eu quero falar para vocês. O Senhor não deixou de amar eles. O Senhor continua amando eles. E eu creio, eu falo isso com convicção mesmo, eu creio, que todos aqueles, em Deus da tenda, né, que estiver aqui, eles vão voltar. Não sei se para aqui, mas vão voltar para a presença do Pai. Porque experimentaram algo muito forte. Algo muito forte, algo muito lindo. É por isso que Deus fala bem assim, aquele que está em pé, cuida para que não caia. Cuida para que não caia. Ele avisa. Mas se cair, não vai ficar prostrado, porque eu vou tornar a levantar. Eu vou tornar a levantar. E levanta. E quando levanta, meu irmão, você pode ter certeza, você não vai cair mais naquela outra área, não. Mas você tem que estar ligado, você tem que estar vigilante. Olha só. Então, prendendo, o levaram e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estavam todos assentados. E assentou-se Pedro entre eles. Sai daí, Pedro, esse fogo aí é estranho. Como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele. Disse, este também estava com ele. Porém, ele negou o dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também dele. Mas Pedro disse, homem, não sou. E passado quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que diz. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Bota aqui no 61. Virando o Senhor, lembrou e o galo cantou. E virando o Senhor, olhou para ele. Olha só, amado. Deus me deu uma revelação sobre esse olhar. Tem uma outra mensagem que Deus me deu e eu vou estudar ela. O galo cantou. Ele foi avisado. Ele negou Jesus. Só que ele não ficou lá onde é que estavam os outros discípulos, não. Ele foi até lá. Pedro, ele era carrancudo mesmo, ele foi até lá.
E toda vez que ele chegava perto, as pessoas reconheciam que ele estava com Jesus. Amado, mesmo as pessoas que estavam aqui dentro, aqui, que estão afastados hoje, as pessoas ainda olham para eles e vê ainda que eles estavam na presença do Senhor. Reconhece. Você sabe por que eu falo isso? Eu tive uma queda, irmão. Eu tive uma queda. Eu, quando cheguei no Ministério Gilead, eu estava desviado. Estava separado da minha mulher, dos meus filhos. E está eu num bar lá, tomando uma cerveja lá. Um rapaz que jogava muita bola comigo. Ele chegou. Quando ele chegou no bar e pediu a cerveja, aí o rapaz do bar falou bem assim. Eu estava sentado e eu vi ele. Aí o rapaz do bar falando para ele olhar para trás. Quando ele olhou para trás e me viu, o homem começou a chorar, irmãos. O homem começou a chorar. Presbítero, o homem começou a chorar igual criança mesmo. Ele chegou para mim e falou bem assim, eu tudo bem, você não. Você não é deste mundo. Olha, meu irmão, você não é deste mundo. O que aconteceu com você? Todas as vezes lá no campo, 10 minutos, o treinador te dava para você pregar a palavra para nós, para você falar do amor de Jesus para nós. Quantas vezes eu sentado aqui tomando cerveja, você passava na bicicleta, com seus filhos, com a sua esposa, indo para a igreja. Eu não aceito você não, não aceito não. Este mundo é para mim, mas para você não, você é um homem de Deus. E chorando. Pedro foi reconhecido de estar com Jesus, de parecer até com Jesus, mas ele precisava de estar ali. Sabe para quê? Para isso aqui, ó. E virando o Senhor, olhou para ele. Olha aqui, amados, esse olhar aqui não foi um olhar de acusação, não. Eu não falei com você, antes que o galo cantasse 3 vezes, tu ia me negar? Não foi esse olhar de Jesus para ele, não. O de olhar de Jesus para ele foi como ele falou bem assim, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de almas. Jesus já estava vendo Pedro ao sair lá do cenáculo, cheio do Espírito Santo e pregando a palavra. Jesus estava olhando para ele, já vendo isso. É isso que o Senhor olha para você, nesse início de noite. Ele não vê como você vê. Ele não te chamou para você ficar sentado aí, não. Ele te chamou para você ir à multidão, pregar, testemunhar que verdadeiramente você andou com Ele, você está com Ele, você serve a Ele. Foi assim este olhar de Jesus. Jesus revelava para mim, este olhar, eu olho para você, como você estava lá naquele bar lá, tomando cerveja lá, e aquele homem falou para você que você é meu. Eu não olho com olhar de acusação para você, não. Eu olho pela palavra que foi revelada para você. A partir de hoje, você não pertence mais a esse mundo. Você pertence a mim. A partir de hoje, você vai morar comigo no meu reino. Sabe, amado? Esse olhar de Jesus. Aí, aquele homem que estava ali, ele sai amargamente. Ali Pedro se converteu. Ali foi a conversão de Pedro. Pedro, mas quando tu converteres, você vai até os seus irmãos e testemunha que hoje você é liberto. Que hoje você é liberto. E ele foi topando os outros, chorando e falando. Quantos, amado? Quantos foi avisado? A promessa, 24, Mateus 24, vou andar rápido aqui, Lucas 24, 36 ao 49. Aleluias! Oh, meu Deus! Amém? Lucas 24, 36 ao 49. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus apareceu no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E eles, espantados,
e terrorizado, pensava que via algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como verdes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Meu Deus! E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe: tende aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhe: são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que em mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreenderes as Escrituras. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos. Oh, meu Deus! Você sabe o que eu vejo aqui? Jesus gostava muito de peixe. Jesus gostava muito de peixe. E eu sirvo Jesus e você serve Jesus, confesso a você, eu gosto muito de peixe. Muito de peixe. E depois que ele foi glorificado, voltou e comeu. Poxa, meu Deus, Jesus é maravilhoso. Aleluias. Agora, meus amados, até o 49, parou no 46, né? Vamos lá depressa. E em meu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus, ele nos dá nos dá uma orientação aí, uma ordem aí. Ficar em Jerusalém até que do alto será revestido todo o poder. Por quê? Porque naquela época a perseguição era muito grande. E Jesus já não estava mais com eles. Então precisaria dele ser revestido de poder para poder anunciar. Imagine Pedro, sem o Espírito Santo, ele já era carrancudo, já era coisa. Imagine esse homem cheio do Espírito Santo. Ninguém segurava esse homem, amado. Ninguém segurava esse homem. Como ninguém segurou, prisão não segurou. A nossa vida tem que ser assim, amado. Sabe? Nos convertemos, recebemos a promessa e tomamos posse. Tem uma palavra que o Senhor me deu que fala sobre repouso. E quando você não cumprir o que você tem que cumprir aqui nessa terra, você não vai repousar. Sabe o que é esse repouso? É você estar nas mansões celestiais, junto com Deus e com Cristo e com o Espírito Santo. Vai chegar esse dia do nosso repouso, mas enquanto não chegar, trabalhamos, lançamos a rede. Ouvimos a voz do Espírito Santo. Olha, amado, é muito forte o que eu vou falar aqui. Você senta no ônibus. Deus fala para você assim, fala para essa pessoa que está do seu lado aí que você o ama. E que eu o amo. E você fica se contorcendo, você não fala. Quando aquela pessoa sai de dentro do ônibus, como já aconteceu muito isso, ou vem uma moto, ou vem um carro, mata aquela pessoa. Você teve a oportunidade de falar para aquela pessoa, e aquela pessoa com aquela palavra ia se converter. Aquele filme, Deus não está morto, né? Aquele ateu, né? Você viu o que aconteceu com ele? Alguém já assistiu esse filme? Tem que falar, amado. Você tem que falar, porque ninguém sabe o dia e a hora.
E vou falar uma coisa para você, Deus, quando eu me converti, eu sempre falo isso. Atos capítulo 16, 3, Atos 3, capítulo 16. Eu coloco vocês como atalaias, para anunciar ao pecador, se ele morrer no pecado, ele vai para o inferno. E se você tiver perto dele, você não falar e ele morrer, o sangue dele eu vou querer da sua mão. E dentro da minha casa, o justo, se você vê ele praticando alguma coisa errada, ilícita, se você não falar para ele, e ele morrer, o sangue dele eu vou querer das suas mãos. Olha a autoridade que, sabe, a ordem que Deus tem nos dado. Olha o que Deus falou para Pedro: a partir de hoje você não vai ser pescador de homens, você vai ser pescador, você não vai ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Ou às vezes ele até meio, teve uma trajetória junto com Jesus. E olha só o que aconteceu com esse homem. Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Oh, meu Pai. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento, vivemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, e quase pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Eles obedeceram a ordem: ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Quando eles foram revestidos de poder, ninguém segurou mais a igreja, prisão não segurou, autoridade não segurou mais, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, porque Jesus sabia que eles tinham que ter esse Espírito Santo dentro deles, para poder pregar, porque a perseguição era muito grande. Atos capítulo 37, versículo 47, até o 47. Aleluias, obrigado Jesus, obrigado pela tua promessa. Obrigado Jesus. Aleluias. Atos 2, 37, 47 ao 47. E ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom agrado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram quase 3.000 almas. A promessa, a palavra revelada: você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. E esse homem teve um processo para entender o chamado dele. Você tem que entender o seu chamado, você tem que abrir a sua boca e profetizar, liberar palavras de salvação. Este homem cheio do Espírito Santo sai para fora, porque os outros não davam para eles falar que eles estavam como os embriagados. Mas ele já sabia que Jesus já tinha falado para ele. Você vai ser pescador de homens, e ele abre a boca numa autoridade. E naquele dia, 3.000 almas se rendeu ao Senhor. Sabe o que é isso? É uma palavra revelada. E eu libero esta palavra nesta início de noite para a sua vida. Você não vai ficar só sentado neste banco, não. Você vai sair quando você abrir a sua boca. Famílias serão alcançadas. Famílias serão alcançadas. Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho vivido isso na minha vida.
Sabe, onde é que eu vou trabalhar? Eu falo do amor de Jesus. Dou testemunho da minha conversão. Teve essa campanha aqui na igreja, aqui, o Deus do Impossível. Quando eu cheguei em 2010, no Ministério Giliard, eu estava afastado. Eu estava separado da minha esposa. E eu não sabia que ela tinha entrado dentro daquela igreja. E o irmão me deu a Bíblia na minha mão e falou: bem, assim, domingo você vem aqui e entrega essa Bíblia, que eu só tenho essa. E eu fui para a igreja. Cheguei lá, sentei na segunda cadeira. E o pastor Gonçalves pregando. E depois o irmão que me atendeu no sábado à noite, porque eu estava virado, estava travado, angustiado, como aquele filho pródigo. Eu quero voltar para a presença do Senhor, eu quero a minha família, eu quero os meus filhos. E aquele irmão me leva para o pastor Gonçalves e fala bem assim: ó, esse aqui é um grande homem de Deus, congregava comigo na outra igreja. O pastor olhou para mim e falou bem assim: amém. Ele ficou olhando para mim e falou bem assim: eu orei por você. Eu falei: orou por mim? Primeira vez que eu estou vindo aqui, segunda vez que eu estou vindo aqui na igreja, aqui, vim sábado aqui na que eu estava ensaiando no louvor, e vim agora. Não, mas eu orei por você. Aí ele chegou para mim e falou bem assim: você não é o esposo da Luciana? Eu falei: como é que ele conhece a minha esposa? Eu falei: sou. Aquela ali que está ali atrás, ali, quando eu olhei para trás assim, estava a Luciana, minha esposa, e o meu filho Lucas. Aí eu falei: como isso? Chamou ela. Era uma campanha de janeiro de 2010. Esse ano tudo será 10. O título da campanha. E ali, ele fez uma palavra para o Luciano: Luciana, você aceita voltar para o seu esposo? Aí ela falou assim: aceito. Você aceita ele dentro da sua casa de novo? Aceito. Me dá a sua mão aqui. E a partir daquele dia eu nunca saí do Ministério Giliard, estou até hoje. Essa campanha me fez lembrar. Mas o que eu quero dizer para você, meu amado: você tem um chamado. Tem algo liberado para a sua vida. Tem uma trajetória. Vai vir muitos levantes para impedir o que Deus tem para fazer na sua vida, como aconteceu com Pedro. Mas o Senhor intercede por nós. Como o Senhor intercede por nós, tem muitas pessoas que intercedem pela minha vida. Tem muitos irmãos que intercedem pela sua vida. Que é mais do que o apóstolo Paulo, que é mais do que o bispo, de que a bispa, que intercede. Então, quero que você se ponha de pé. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. Amém.